Sou o babaca por me recusar a ser o álibi do meu amigo para que ele possa continuar traindo a namorada? Conta descartável. Eu, M21, conheço meu amigo Matt, M21, desde que começamos a faculdade. Estamos no mesmo curso e moramos juntos desde o primeiro dia. No geral, eu diria que Matt é um cara legal, no entanto, ele tem uma tendência terrível de trair. Durante a faculdade, acho que Matt teve entre 5 e 7 namoradas diferentes, e cada um desses relacionamentos terminou porque ele as traiu. Em janeiro, ele começou a namorar sua atual namorada, Jen, F21, e está com ela há mais tempo do que qualquer outro relacionamento anterior. Pelas minhas interações com a Jen, sei que ela é uma pessoa maravilhosa. Muito educada, bonita e claramente dedicada ao Matt. Nas últimas semanas, Matt também desenvolveu uma relação próxima com sua parceira de laboratório de anatomia, Cindy, F21. Está bastante claro para mim e para os outros colegas de casa, Kylie, M21, Robert, M22, Omar, M20, que há algo romântico entre eles. Todos nós conhecemos a Cindy, inclusive, pois ela veio à nossa casa algumas vezes. Resumindo, Matt nos contou que as coisas entre ele e a Cindy estão avançando rapidamente e que Jen não faz ideia do que está acontecendo. Ele nos disse que, pelas próximas semanas, pretende passar algumas noites na casa da Cindy. Aqui está o problema. Jen e suas colegas de apartamento moram bem perto de nós, uns 7 minutos a pé. Então, há uma boa chance de que ela apareça aqui procurando por ele, segundo o próprio Matt. Por isso, ele quer que todos nós inventemos desculpas para as ausências dele, e, se necessário, tranquilizemos a Jen dizendo que ele não está fazendo nada de errado. Kylie e Robert estão totalmente de acordo com isso, pois consideram isso parte do código dos brothers. Omar é totalmente contra e, embora ele não tenha dito que vai contar tudo a Jen, se recusou a mentir por Matt e tem insistido para que ele termine com a Cindy. Eu diria que sou mais neutro. Não acho que o que Matt está fazendo seja certo, mas também não acho que seja meu papel dizer a ele como deve conduzir seus relacionamentos. Disse a ele que, embora eu não vá atrás da Jen para contar o que está acontecendo, também não vou mentir caso ela venha me perguntar, vou apenas dizer não sei. Discutimos bastante sobre isso, e no geral, Kylie, Robert e Matt acham que estou sendo meio babaca por não ser mais cooperativo. Fora isso, acho que não há muito o que eu possa fazer. Mudar de casa é inviável tanto economicamente quanto logisticamente, então acho que tentar evitar confusão é a melhor escolha por enquanto. Sou o babaca? Atualização, 30 de novembro de 2023. Vou começar essa atualização dizendo que a gente descobriu tudo ontem à noite. Como o Matt previu, ela veio à nossa casa na noite de terça-feira. Eu a vi bem rápido, já que também estava voltando de comprar comida. Ela me perguntou se eu sabia onde o Matt estava, e eu disse que não sabia, porque realmente não sabia naquele momento. Ela comentou que ele não estava respondendo às mensagens e que estava preocupada com ele, e eu me senti mal ao ouvir isso. O Kylie, que estava dentro de casa, saiu nesse momento e disse que o Matt estava no laboratório de anatomia, e depois a tranquilizou dizendo que ele entraria em contato assim que terminasse. Ela não pareceu totalmente convencida com a resposta, mas nos agradeceu de qualquer forma e foi embora. Assim que ela saiu, o Kylie me contou que o Matt, na verdade, estava em um encontro com a Cindy. Como o Matt às vezes traz a Cindy aqui para casa, ele manda uma mensagem no grupo da casa antes de vir, para garantir que a Jen não está por perto. Ele fez isso na noite de terça, e o Kylie avisou que a Jen tinha passado lá procurando por ele, então ele ficou na casa da Cindy naquela noite. Na noite de quarta, só o Omar e eu estávamos em casa. O Kylie estava com a namorada dele, e o Robert tinha uma prova. Por volta das 19 horas, recebemos uma mensagem no grupo da casa do Matt dizendo que planejava trazer a Cindy por volta das 20h30, e perguntou se a gente tinha passado por lá. Respondi que não tinha visto ela, e as coisas seguiram normalmente. Acrescento que o Omar se recusa a responder especificamente esse tipo de mensagem do Matt, então havia uma certa expectativa de que eu confirmasse se a Jen estava ou não por ali. Pouco depois das 20 horas, a Jen apareceu com uma amiga, Carly, F21. Elas nos perguntaram onde o Matt estava, já que a Jen não o estava vendo muito ultimamente. Antes que eu dissesse qualquer coisa, o Omar falou para elas voltarem depois das 20h30, que o Matt deveria estar em casa. Elas foram embora, e eu discuti com o Omar por ter dito isso, já que inevitavelmente causaria drama, mas ele não se importou. Eu mandei uma mensagem pro Matt avisando sobre a possível volta da Jen, mas como ele estava dirigindo, não viu a mensagem. Nesse ponto, desisti de tentar entrar em contato com ele e subi pro meu quarto. Pouco depois das 20h30, o Matt chegou com a Cindy, e não muito tempo depois, a Jen e a Carly voltaram, o Omar deixou elas entrarem. Resumindo, houve muito grito da Jen, e o Matt ficou mentindo e pedindo desculpas. Nem me dei ao trabalho de descer, já que dava para ouvir tudo do meu quarto. Depois de uns 10 minutos disso, a Jen e a Carly foram embora. O Matt mandou a Cindy para casa depois disso e ficou bem irritado com o que aconteceu.
Eu lembrei a ele que tinha mandado mensagem, que ele viu depois, e o Omar fingiu que não tinha visto a mensagem do Matt perguntando se a Jen estava por ali, mas confirmou que tinha dito para a Jen voltar mais tarde porque não achou que o Matt seria burro bastante para sair com a Cindy 2 noites seguidas. O Robert e o Kyle chegaram depois disso, e eu contei tudo o que tinha acontecido. Definitivamente havia um clima tenso na casa esta manhã, já que o Matt acha que tudo isso poderia ter sido evitado se o Omar tivesse sido mais útil. Ele também culpa parcialmente a Cindy por querer vir aqui com tanta frequência. No geral, o Matt não parece se importar muito que a gente descobriu e terminou com ele. Ele disse que vai tentar pedir desculpas mais uma vez, já que prefere a Jen a Cindy, e se ela não aceitar, ele vai deixar tudo como está. Quanto a Cindy, o Matt já disse hoje de manhã para mim, Kylie e Robert que planeja terminar com ela depois da temporada de provas de dezembro. Ele diz que quer estar solteiro de novo no ano novo para poder recomeçar do zero. O Kyle e o Robert acham isso hilário, considerando todo o problema que ele causou para ficar com ela. As coisas terminaram de forma mais tranquila do que eu imaginava, e eu deixei bem claro para o Matt que quero ficar fora dos problemas de relacionamento dele daqui para frente. Também perguntei para Carly como a gente estava hoje de manhã, já que temos uma aula juntos. Como esperado, a gente estava muito abalada com toda a situação e ela e suas amigas consideram todos nós da casa, com exceção do Omar, cúmplices e péssimas pessoas. Edit. O Kyle mandou mensagem no grupo dizendo que a namorada dele descobriu e não está nada feliz. Atualização 2, 1º de dezembro de 2023. Tenho recebido muitas mensagens diretas de pessoas querendo saber como as coisas terminaram depois da grande revelação, então aqui vai um breve resumo. A Jen não aceitou o pedido de desculpas do Matt. Ela deixou claro que, na verdade, nunca mais quer vê-lo novamente. O Matt ainda está com a Cindy, e ele ainda planeja terminar com ela depois da temporada de provas. Segundo ele, a Cindy está começando a se sentir bastante segura agora que o Matt não está mais com a Jen e expressou o desejo de ter um relacionamento sério com ele. Embora ele se sinta um pouco culpado, acha que o melhor para os dois é terminar antes do ano novo. Apesar de estar se sentindo culpado, o Matt tentou reativar sua conta no Tinder, mas o Kyle fez apagar. O Kyle acha que ainda é cedo demais para o Matt fazer isso, já que alguém que conhecemos inevitavelmente vai vê-lo lá, e segundo ele, o Matt precisa continuar alimentando a ideia de que está de coração partido pelo fim do relacionamento com a Jen. O Kyle conseguiu amenizar as coisas com a namorada dizendo que não fazia ideia de que o Matt estava traindo. O Robert o apoiou e afirmou que ninguém além do Matt sabia. Embora eu planejasse contar a verdade para Carly sobre o que estava acontecendo, considerando a rapidez com que o Matt, o Kyle e o Robert estão se mexendo, optei por não fazer isso. Em vez disso, disse a Carly que eu também não sabia sobre a traição do Matt. Sim, é uma mentira, mas como eu era contra a traição do Matt, não acho justo afundar junto com o navio, ainda mais considerando que tanto Kyle quanto Robert estão saindo praticamente lesos da história. Aparentemente, fui convincente o bastante, já que a Carly me disse que, embora ela mesma não ache que eu seja uma má pessoa, a Jen vai precisar de um tempo para processar o que aconteceu, então é melhor dar espaço a ela. De novo, sei que essa não é a atitude mais correta, mas sinceramente não acho que mereço estar na linha de fogo. O Omar expressou sua forte decepção com todos nós, mas a essa altura, segundo Kyle, a voz dele virou ruído de fundo. Como felizmente estarei visitando meus pais neste fim de semana, poderei ficar longe do drama e, com sorte, evitar qualquer consequência imediata. Além disso, como ainda é relativamente cedo, teremos que esperar para ver se mais alguma coisa acontece. Mas eu espero, rezo, que o pior já tenha passado. Atualização 3, 14 de dezembro de 2023. Para quem está se perguntando por que não postei outra atualização, eu estava ocupado com os exames. No entanto, as coisas em grande parte se acalmaram. O Omar está indo bem. Não estamos o excluindo ou algo assim. Tudo que ele tem é uma ansiedade forte com exames, apesar de sempre tirar boas notas. Saímos para comemorar o aniversário dele há algumas noites, e isso ajudou todos nós a aliviar o estresse. De acordo com a Carly, a Jen ainda está muito chateada com o que aconteceu com o Matt, porém, felizmente, ela está menos deprimida e sente mais raiva do Matt do que qualquer outra coisa, segundo a Carly. Quanto ao Matt, ele ainda afirma que vai terminar com a Cindy em breve, pois permanece firme na ideia de estar solteiro até o ano novo. Matt e Kylie dizem que isso é justo, considerando o papel que a Cindy teve em toda essa história, mas eu não tenho tanta certeza. De qualquer forma, vou me manter fora dos planos do Matt. Kylie conseguiu dar uma amenizada bem-sucedida na situação com a namorada dele. Por um tempo, parecia que ela queria dar um tempo nele, já que ouviu que ele disse a Jen que o Matt estava no laboratório em vez de estar com a Cindy. Ela ficou desconfiada, mas ele reiterou para ela que não sabia da traição do Matt. Robert o ajudou com isso, e conseguiram colocar toda a culpa no Matt.
O Matt concorda com isso agora, admitindo alguma responsabilidade, mas só fez essa confissão depois que o Omar basicamente teve que explicar tudo para ele. Fora isso, não está acontecendo muita coisa, já que todo mundo está focado nos exames. Atualização 4, 22 de dezembro de 2023. Desde meu último post, houve alguns acontecimentos. Antes que perguntem, não, eu não contei nada para a namorada do Kyle por razões óbvias. Primeiro, não quero estragar minha situação de moradia. Segundo, seria a minha palavra contra a do Kyle, Matt e Robert, então ela provavelmente não acreditaria em mim. Além disso, comecei a sair com uma garota nova e as coisas estão indo bem. Dedurar o Kyle provavelmente acabaria com isso também. Perguntei ao Omar em particular se ele ia delatar o Kyle, mas ele não me deu uma resposta clara. É difícil decifrá-lo, então não sei o que ele fará. O Kyle implorou para que ele não dissesse nada, então vamos ver como isso fica. Eu acho que o Omar provavelmente já contou tudo para a garota de quem ele gosta. Eles se comportam como um casal, mesmo sem namorar de verdade, então se ele sabe, ela provavelmente sabe também, o que coloca o Kyle em risco de ser descoberto, mas isso é só especulação e não é meu problema. O plano do Matt de terminar com a Cindy ficar solteiro até o ano novo desmoronou completamente. Como vocês devem lembrar, a Cindy é parceira dele no laboratório, e a aula de anatomia que eles fazem é um curso de 1 ano inteiro. Como o Omar apontou com um sorriso, o Matt quer que o professor de anatomia escreva uma carta de recomendação para ele no futuro, já que ele fez pesquisa anterior com esse professor e está indo bem na matéria, e se ele tiver um conflito com a parceira do laboratório, isso pode estragar a carta. O Omar fica constantemente provocando o Matt, dizendo coisas como que ele precisa fingir que ama a Cindy, mesmo não sendo capaz de amar e que não pode mais ser um safado porque isso vai atrapalhar a faculdade. Ele fala isso brincando, mas é hilário considerando o quanto o Matt fica estressado. A Jen e a Carly estão bem, eu as vi antes de sair do campus outro dia e conversamos rapidamente. Ouvi dizer que a Jen está começando a se reaproximar do ex, o cara que namorou antes do Matt. Antes que perguntem, ela não traiu esse ex com o Matt. Ela começou a namorar o Matt alguns meses depois de terminar com o ex, tomara que ela encontre felicidade com ele. Como as férias de inverno começaram, cada um vai seguir seu caminho durante a maior parte do recesso. Eu planejo encontrar os caras algumas vezes, mas por enquanto, por mais que eu goste de fofoca, preciso de uma pausa do drama deles. Atualização 5, 2 de fevereiro de 2024. Sem surpresa, o Matt, M22, traiu de novo a sua namorada mais recente, Cindy, F21. Eu uso o termo namorada de forma bem frouxa, porque na realidade o Matt só ficou com a Cindy porque precisava de uma carta de recomendação de um professor específico e não queria problemas na aula que ele dividia com ela. A Cindy era basicamente um bicho de aluguel e, agora que o Matt não precisa mais dessa carta, sortudo dele, ele praticamente terminou com ela. Ele fez um verdadeiro desabafo sobre o quão chata e grudenta ela é e mais uma vez disse que ainda prefere a ex-namorada dele, Jen, F21, a ela. O Matt revelou essa informação para mim, M21, e para um dos meus outros colegas de apartamento, Omar, M21, ontem à noite, durante uma conversa completamente sem relação. Nós dois não fazíamos ideia disso porque o Matt tem sido mais reservado sobre com quem compartilha as informações do relacionamento desde a última vez que ele traiu. Nosso outro colega Kyle, M21, nos contou que sabe do Matt traindo a Cindy há quase 2 semanas, ele e Matt são melhores amigos. Não sei se o outro colega, Robert, que não estava aqui ontem quando estávamos conversando, sabe que o Matt traiu de novo. Eu nem me preocupei em perguntar para o Matt ou o Kyle se ele sabia. Claro que a Cindy não faz ideia que o Matt está sendo infiel, e a namorada do Kyle, Olivia, F21, também não sabe que ele tem ajudado o Matt a trair a Cindy. Eu meio que já sabia que a Olivia não saberia por razões óbvias, mas não quis que o Kyle confirmasse isso para mim. A única razão pela qual eu tive essa confirmação foi porque o Omar perguntou, meio sem noção, para o Kyle, a Olivia sabe. Na real, o Omar sabia muito bem que a Olivia não sabia, ela não sabia da última vez que o Kyle encobriu o Matt, mas acho que ele quis nos sobrecarregar com essa informação, por algum motivo. O Omar perguntou para o Matt se ele ia terminar com a Cindy, e o Matt respondeu só eventualmente, sim. Perguntei o que ele quis dizer com isso, e ele explicou que queria terminar com a Cindy até a semana de estudos, daqui a umas 2 semanas. Para quem está curioso, eu ainda fico aqui por mais 3 meses, até o fim do meu contrato de aluguel. Atualização 6, 13 de fevereiro de 2024. Estou escrevendo isso porque tenho recebido mensagens diretas demais e quero esclarecer algumas coisas aqui. Primeiro, por favor, parem de me mandar mensagens. Recebi mais de 50 nos últimos dias, e na maior parte, são todas as mesmas bobagens. Segundo, ninguém deveria esperar que eu fosse até a casa da Jen e da Carly e contar para elas e para todos os colegas delas que eu sabia que o Matt estava traindo a Jen há semanas antes de ela descobrir. Eu tenho uma boa reputação e não quero danificá-la sem necessidade.
Podem chamar isso de covardia, mas acho que é inútil falar com a Jen, já que ela praticamente seguiu a vida. Eu realmente espero que ela esteja melhor agora. Eu e a Carly ainda temos algumas aulas juntas neste semestre e ela geralmente tem uma opinião muito boa de mim. A gente troca bastante material e eu sei que contar para ela ia decepcioná-la. Terceiro, ninguém aqui em casa tem intenção de contar para a Cindy que o Matt está ativamente traindo ela. Estamos todos ocupados com exames, trabalhos e preparação para entrevistas para nos preocupar com isso. Eu, no entanto, falei firmemente para o Matt que ele precisava parar de jogar e pelo menos tentar manter um relacionamento sério quando a saga da Cindy acabar. Ele disse que ia ouvir meu conselho, mas eu não acredito muito. Quarto, a namorada do Kyle, Olivia, não sabe que ele está ajudando o Matt a trair a Cindy. O Omar disse para ele que provavelmente deveria contar a verdade para ela antes que isso vire um problema maior. O Robert, por outro lado, falou para o Kyle que contar para Olivia é uma loucura, porque ela pode reagir como se fosse o Kyle quem estivesse traindo. Obviamente, o Matt também não quer que o Kyle conte nada para Olivia. Por último, não espero que o Omar saia espalhando tudo como a maioria pensa. Ele já tem bastante coisa com estudos, entrevistas e se preparando para o Ramadã. Porém, admito que existe uma pequena chance da garota que ele gosta, Sarah F21, saber da situação e contar para Olivia. O Kyle está preocupado com isso. Atualização 7, 14 de março de 2024. O segundo semestre na universidade finalmente está começando a chegar ao fim. Tive algumas provas difíceis, mas no geral as coisas parecem estar se acalmando um pouco. Ainda tenho cerca de 1 mês e meio de contrato de aluguel e depois disso poderei deixar toda a confusão com os colegas para trás, já que este é nosso último ano de graduação. Há poucos dias, o Matt contou para mim e para os outros caras que finalmente terminou com a Cindy. Isso aconteceu um pouco atrasado, pois lembro dele ter falado algo sobre terminar com ela até a semana de estudos, que acabou no dia 25 de fevereiro. Ele admitiu que a manteve por causa da aula de laboratório. Agora só restam mais algumas sessões de laboratório no semestre e a maioria será trabalho independente, segundo o Matt. Pelo visto, a Cindy está arrasada, mas como ela já sabia das confusões do Matt antes, espero que ela tenha tido discernimento para se preparar mentalmente para esse resultado. Pelo menos ela não sabe que foi traída. Desde que terminou com a Cindy, o Matt começou a sair com uma nova garota. Até agora ele diz que gosta dela, mas como provavelmente vai se mudar neste verão, para começar a faculdade de medicina, o relacionamento já tem uma data de validade pré-determinada. O Omar perguntou se a garota sabia no que estava se metendo e o Matt deu uma resposta fraca dizendo que não sabe o futuro e que ela talvez prefira esse tipo de arranjo. O Omar ficou meio irritado com isso e disse para o Matt que ele estava se comportando como um babaca. Eu concordei com o Omar e falei para o Matt que ele provavelmente já está arrumando possíveis casos extraconjugais. Ele negou e disse que se as coisas fossem bem, ele estaria aberto a tentar um relacionamento à distância, assumindo que ele se mude para outra província. Todos nós desacreditamos, até o Kyle e o Robert. Falando no Kyle, ele ainda não contou para Olivia como tem ajudado Matt a trair. A Olivia é bastante amiga da Sarah, a tal futura esposa do Omar, então talvez ela conte para Olivia, não sei. O Kyle está preocupado com essa possibilidade e pediu para Omar ajudar no controle de danos se isso acontecer. O Omar recusou e disse que não pode mentir porque está em jejum esses dias. Ele acha que o Kyle deveria contar para ela talvez aprecie a transparência. O Robert alertou o Kyle para não fazer isso, dizendo que provavelmente só criaria drama e estresse para ele. Tenho contado para minha própria namorada um pouco do que está acontecendo, e ela já me disse várias vezes que não gosta do Matt, nem do Kyle, RS. Com todos os trabalhos que ela tem que escrever para as aulas e a preparação para o USAT que vai fazer no final do verão, ela tem preocupação suficiente. Mas me disse que gostaria que eu fosse mais firme com o Matt, então tenho chamado mais atenção para o comportamento problemático dele. A última coisa que vou acrescentar é que, felizmente, a Jen está em um lugar melhor agora. A Carly me contou que a Jen começou a conversar com um cara novo há algumas semanas, então espero que dê certo para ela. Engraçado que o Matt sabe disso também e parece incomodado, mas não tem muito o que fazer além de tentar lidar com isso, eu acho. Atualização 8, 23 de junho de 2024. Faz um tempo desde meu último post e muitas pessoas me enviaram mensagens perguntando como as coisas da situação Matt terminaram. Eu só tenho entrado no Reddit de forma esporádica desde que as aulas acabaram, mas decidi dar uma última atualização para quem está curioso. Como já disse antes, nunca quis me envolver nos dramas dos outros. Eu era um espectador e muita coisa que aconteceu no último ano não foi causada por mim. Portanto, desde que o verão começou, eu tenho evitado os dramas das pessoas, já que não moro mais com quem causa confusão. Ainda assim, sei mais ou menos o que as pessoas andam fazendo pelas redes sociais e conversando com elas de vez em quando. Também, como esqueci a senha da minha conta original do Reddit, comecei a usar esta aqui como principal.
Por precaução, deletei meus posts anteriores e vou deletar este também. Não vou mais responder a mensagens diretas. Aqui vai um resumo rápido do que tem acontecido desde meu último post. Posso dizer felizmente que, depois de um ano letivo bastante caótico, as coisas se acalmaram. Todos nós terminamos os exames no final de abril, nosso contrato de aluguel acabou, então os caras e eu devolvemos as chaves e fomos para umas merecidas férias de verão. Desde então, tenho ficado de boa. A graduação acabou, aleluia! E como fui aceito na faculdade de medicina, este verão tem sido o mais relaxante que tive desde o ensino médio. Honestamente, poucas coisas na vida são melhores do que acordar quando quiser, jogar videogame até tarde ou sair com os amigos sem falar de coisas da escola. Não preciso fazer pesquisas estranhas sobre alguma citocina qualquer ou participar de projetos esquisitos de voluntariado na área da saúde. Posso só relaxar e curtir, e sou extremamente grato por isso. Também comprei um carro novo, o que foi empolgante. Enquanto tenho me dedicado a descansar para estar 100% para a faculdade de medicina, as coisas com minha namorada têm sido um pouco mais estressantes. Ela está se preparando para o USAT, que fará em agosto. Tenho certeza que ela vai se sair bem, mas mesmo assim está estressada. Fizemos uma viagem para Halifax recentemente para que ela visitasse alguns amigos e a viagem foi surpreendentemente divertida. Kyle e Matt também entraram em medicina e, como eu, estão levando as coisas numa boa. O Matt acabou recebendo várias propostas, então vai para a faculdade dos sonhos dele no final de agosto. Previsivelmente, desde então ele está em peso no Bumble Indy. Ele jura que superou o Tinder, mas ainda faz as mesmas coisas de sempre. Também promete que vai começar e manter um relacionamento sério quando entrar na faculdade de medicina, mas não vou segurar a respiração. Eu e o Kyle só conseguimos uma aprovação, mas quem está contando? Nós três vamos para faculdades diferentes. Parece que o Kyle foi sincero com a Olivia sobre o envolvimento dele ajudando o Matt a trair a Jen. Olivia e Sarah são meio que melhores amigas, e o Omar conta tudo para Sarah, então o Kyle estava preocupado que a Sarah contasse uma versão muito exagerada dos fatos para Olivia, ou pelo menos foi o que ele disse. Eu soube disso tudo conversando com o Robert em maio. O Kyle conseguiu controlar a narrativa e a Olivia ficou chateada por um tempo, mas decidiu superar porque queria manter o relacionamento. Além disso, como a faculdade do Kyle fica fora da província, ela queria que a transição para um relacionamento à distância fosse tranquila. Infelizmente, o Omar não foi aceito neste ciclo e está fazendo um mestrado baseado em cursos. Tenho certeza que ele vai se sair bem, pois é esforçado, e imagino que será aceito na medicina no próximo ano. Porém, agora ele provavelmente está lidando com mais drama do que qualquer um de nós, mas vou falar disso depois. O Robert também está fazendo mestrado, só que é com tese. Ele gosta desse tipo de coisa, essas citocinas estranhas, mas eu não trocaria minha pele por essa. A Carly vai para a faculdade de medicina nos Estados Unidos. Ela é meio ansiosa, então está bastante estressada com a mudança, os custos da mensalidade e a segurança geral de morar nos Estados Unidos. A gente troca mensagens e conversa com frequência. Não vou mentir, às vezes sinto que a ansiedade dela é contagiosa. Só de ouvir ela desabafar, eu já fico nervoso às vezes. Conversando com ela, consegui aprender bastante sobre os planos futuros de muitos colegas e amigos, incluindo a Jen. Pelo que a Carly me contou, a Jen planeja tirar um ano sabático antes de voltar a estudar. Mas a coisa mais interessante que ela me falou foi que, aparentemente, o Omar e a Sarah estão tendo algum problema no relacionamento. Dizem por aí que a Sarah está ficando muito frustrada porque o Omar não a pediu em casamento ou algo do tipo. Eu não achava que o relacionamento deles fosse tão sério, já que eles nem chegaram a namorar direito, mas enfim. O Omar não quer esse tipo de responsabilidade enquanto ainda é estudante e isso tem deixado a Sarah muito irritada. Não vou mentir, essa foi provavelmente a coisa mais interessante que eu vi nos últimos anos, já que o Omar é a pessoa mais reservada que já conheci. Fiquei curioso e perguntei para o Kyle se ele sabia de alguma coisa, já que a Olivia e a Sarah são próximas, e ele confirmou que era verdade. A Cindy praticamente sumiu do mapa. Algumas pessoas dizem que ela vai voltar por mais um ano. Isso explicaria por que ninguém a viu na nossa recente cerimônia de formatura. Sei pelo Matt que ela tentou entrar em contato com ele algumas vezes desde que terminaram, mas ele ignorou todas as mensagens dela. Eu meio que sinto pena dela. Falando em formatura, ela foi recentemente e o Matt e a Jen se viram cara a cara pela primeira vez em uns 6 meses. Ele disse oi para ela respondeu, mas não falaram muito depois disso. Sinceramente, eu tenho muito respeito pela Jen, ela se comportou com classe e compostura, diferente da Cindy. Ainda acho que o Matt é um idiota por ter largado algo que era claramente bom por alguém como a Cindy. Mas é isso, foi assim que as coisas ficaram. Estou feliz que a graduação acabou e sinto que, embora situações assim sejam desconfortáveis, me fizeram amadurecer. Atualização 9, 12 de junho de 2025, um ano depois.
Embora já tenha passado mais de um ano desde a última vez que mencionei meus colegas de quarto mais velhos, ainda recebo muitas mensagens perguntando como a situação terminou. Quando cada um seguiu seu caminho, as coisas praticamente se dissolveram depois do ano letivo 23-24, e eu não estava mais diretamente envolvido na confusão do Matt. Porém, como vi o Matt e mais algumas pessoas recentemente, Kyle e outros caras da graduação, acho que nem mencionei. Nem o Rob nem o Omar foram, decidi fazer mais uma atualização para responder às mensagens que venho recebendo. Terminei meu primeiro ano de medicina, e embora tenha tido seus desafios, no geral gostei bastante. Fiz muitos amigos novos, mantive contato com os antigos e aprendi muito. Como minha faculdade fica a poucas horas de carro de casa, consegui visitar com certa frequência. Estar por perto também me permitiu passar bastante tempo com minha namorada, o que honestamente facilitou muito o ano. Ela recentemente terminou o último ano da graduação e está se preparando para começar a faculdade de Direito em breve. O Matt também está indo bem. A experiência dele na faculdade de medicina parece ser bem parecida com a minha. Não estudamos na mesma faculdade, então só o vi 3 vezes desde que saímos da nossa casa da graduação, a mais recente foi semana passada. A vida amorosa dele continua um pouco desastre. Ele está um pouco mais esperto, pelo menos no sentido de não ter se envolvido com nenhuma colega de classe. Pelo que sei, ele só traiu 2 vezes no último ano, o que pode ser até um recorde baixo para ele desde que o conheço. Ele diz que um dos casos foi uma falha genuína, onde ele caiu na tentação. O outro, ele insiste que não contou porque eles ainda não eram exclusivos. As 2 garotas terminaram tudo. Para quem se pergunta, seu longo histórico de traições praticamente fechou a porta para namorar alguém do nosso círculo social. Já é assim há um tempo. Para ser sincero, a reputação dele era ruim por um tempo, e eu nunca entendi completamente por que a gente se envolveu com ele no começo. Atualmente, ele está solteiro. O Kyle, que também vi, está indo bem. Ele saiu da província para fazer medicina, então ele e a Olivia não se viam muito. No fim, eles terminaram, dizendo que o relacionamento à distância era muito difícil. Isso foi por volta das férias de inverno, e desde então, os dois seguiram em frente. O Kyle está namorando alguém novo há alguns meses, mas eu ainda não a conheci. Ele diz que está indo bem. A Olivia, pelo que sei, está solteira. A pessoa da graduação com quem mais tenho mantido contato é a Carly. Ela está na faculdade de medicina nos Estados Unidos e não está gostando muito. Não a vejo desde as férias de inverno, e apesar da distância, ela de algum modo está mais por dentro da vida de todo mundo do que eu. A maior parte das coisas que ouço hoje em dia vem dela. O que mais me chamou a atenção foi ela me contar que, embora Olivia tenha ficado triste pelo término com Kyle, quase todas as amigas dela ficaram aliviadas. Elas achavam que a Olivia estava se esforçando muito mais do que o Kyle merecia. Para ser sincero, acho que elas tinham razão. Sarah e Omar também não duraram, pois tinham objetivos diferentes. A Sarah vai começar odontologia no outono, numa escola que, curiosamente, é a mesma onde o Kyle está fazendo medicina. Como ela é próxima da Olivia, aparentemente está meio incomodada com a possibilidade de encontrar ele lá. O Omar ainda está terminando o mestrado. Ele foi rejeitado na faculdade de medicina de novo, o que é frustrante, e sinceramente não entendo por quê. As notas dele são excelentes, ele tem boas pesquisas e trabalho voluntário relevante, mas acho que é por isso que as faculdades dizem que até candidatos qualificados podem ser recusados com frequência. Ele está meio desiludido com todo o processo e, quando conversamos na Páscoa, ele estava pensando seriamente em tentar medicina no exterior. O Robert continua no mestrado de 2 anos. Por algum motivo, ele é obcecado pelos temas de pesquisa mais chatos, e da última vez que conversamos ele mencionou que está pensando em fazer doutorado depois. Fora isso, ele tem mantido um perfil baixo. Falou comigo algumas vezes, mas não tem conversado muito com o Matt ou o Kyle desde que saímos da casa. Ele disse que se arrepende de não ter interferido quando Matt continuava traindo as namoradas, e que se estivesse na mesma situação hoje, agiria diferente. Acho que dá para dizer que eu também sinto isso. Olhando para trás, provavelmente eu poderia ter feito mais, não só com o Matt e a Jen, mas também em situações anteriores quando ele traiu outras namoradas. Falando na Jen, ela está trabalhando como assistente de pesquisa e planeja voltar a estudar para um mestrado ou algo parecido. Não a vejo desde que nos formamos, e tudo isso é informação que peguei com a Carly. Pelo que sei, a Jen parece estar bem e ainda está com o cara que conheceu perto do fim do nosso último ano de graduação. Para ser sincero, acho que as coisas deram certo para ela. Ela tem uma personalidade maravilhosa, e estar com alguém que não respeita isso simplesmente não parecia certo. A Cindy ainda está terminando a graduação. O Robert a viu algumas vezes, já que o programa de pós dele é na nossa antiga faculdade. Parece que o término com o Matt teve um impacto acadêmico nela, pelo menos é o que o Rob acha, porque ela não se formou com o resto da turma. O Rob disse que toda vez que a vê, ela parece deprimida,
E acho que esse é o principal motivo da culpa que ele sente. Talvez eu esteja dando muito crédito ao Matt pelo que aconteceu com ela. Cada um tem seus próprios demônios, e talvez ela esteja lidando com algo totalmente sem relação com ele. Enfim, tirando o Matt e o Kyle que vi semana passada, não pretendo sair com eles de novo tão cedo. Só os vi porque quis encontrar outros amigos, e eles estavam lá por acaso.